Oi pessoal, bom dia. Vou gravar um vídeo rapidinho aqui no intervalo do trabalho. Espero que todos estejam bem dentro do possível. E hoje é um daqueles dias ruins, mas em vez de fazer o que, né? Tava de mau humor, resolvi gravar um vídeo. Pelo menos ver se melhora. Eu queria falar sobre algumas coisas que eu tenho lido bastante, e que é sobre a questão do pescoço, das cirurgias, das ressonâncias, da compressão medular, da síndrome de Chiari, toda essa instabilidade crânio-cervical e todas essas coisas. Então isso começou, né? Começou não, mas teve uma repercussão maior, como todo mundo deve lembrar, quando a Jane Brea, ela que fez o documentário Unrest, ela gravou ela publicou vários posts e mensagens falando da melhora importante que ela teve dos sintomas depois que fez a cirurgia cervical da coluna. Então, vamos lá aos fatos que a gente sabe que são fatos, né? E algumas elucubrações. Primeiro, vamos usar o caso dela como exemplo. Quando ela ficou doente no começo, há muitos anos atrás, ela não tinha nenhum quadro ou sintoma cervical ou sintoma neurológico localizatório. O que é um sintoma neurológico localizatório? O sintoma neurológico localizatório é um sintoma que geralmente acomete certas partes do corpo, não é o corpo todo, e que geralmente indica uma lesão em um local específico do sistema nervoso, né? Por exemplo, uma paralisia ou um formigamento em um membro só, no braço esquerdo, vamos supor. Então ela não tinha, mas ela teve não sei se vocês lembram, mas ela teve um problema, acho que um câncer de tireoide, alguma coisa assim, e ela teve que ir para a cirurgia de tireoide. E ela teve uma piora acentuada Pior acentuada não, ela começou naquela época, depois da cirurgia da tireoide, que mobiliza o pescoço, do quadro neurológico dela. Então ela começou a ter vários sintomas localizatórios, como alteração de sensibilidade, alteração de força nos braços, alterações neurológicas quando ela fazia esse movimento de virar a cabeça, inclusive com alteração de ritmo respiratório, e que isso indicava uma lesão cervical, né? Então ela foi submetida a alguns testes e alguns exames cervicais neurológicos, ressonância, e viu que tinha uma compressão, né, uma instabilidade cervical, uma compressão na parte alta do pescoço. Bom, então isso é um fato que apareceu depois. E esse fato foi relatado por todos os outros pacientes que fizeram essa pesquisa e que foram para a cirurgia, ou seja, se algum sintoma localizatório, algum sintoma neurológico diferente, né? Bom, ela foi submetida à cirurgia devido a esses sintomas neurológicos compressivos, e não por causa dos sintomas da fadiga crônica, que a gente já conhece bem. Então esse é o segundo fato, né? E o terceiro fato é que, inesperadamente, porque ela não esperava isso, ela teve uma melhora significativa dos sintomas gerais dela. Além de melhorar os sintomas localizatórios, melhoraram os sintomas gerais. Bom, esses são os fatos, e também esses são os fatos, mais ou menos a mesma história dos outros pacientes, todos com sintomas localizatórios. Quando operaram, tiveram uma melhora dos sintomas neurológicos e também dos outros sintomas. Só que assim, isso não tem uma explicação lógica, científica, médica conhecida. Então, a partir daí é só com especulação. A gente não sabe dizer exatamente como juntar A com B, né? Então existe muita discussão hoje em dia sobre isso.
existem fóruns na internet, no Facebook só sobre pacientes que estão procurando, enfim, uma resposta sobre isso. Então, o que eu acho? O que outras pessoas acham? Eu acho que assim, que se existe um sintoma neurológico, localizatório, algum sintoma que possa ter uma causa neurológica específica, vale a pena ser investigado, né? Se você tivesse, vamos supor, um sintoma que não tem nada a ver com a doença, mas em outro local, né, a gente pesquisa. Então é isso. Eu só acho que não vale a pena submeter os pacientes que não têm sintoma neurológico cervical nenhum à ressonância, porque, bom, se você tiver alguma alteração na ressonância, mas não tem alteração neurológica, como é que vai ser? A cirurgia proposta não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia grande e a gente não sabe as complicações a longo prazo, né? Então, tem gente que faz essa cirurgia? Tem. Por exemplo, a gente sabe, aqui no Brasil tem pacientes que têm síndrome de Down. Muitas vezes tem complicações desse mesmo tipo e são submetidas a essas cirurgias ou de fusão de vértebra cervical ou descompressivas. Mas eles têm um quadro clínico definido. Agora, uma pessoa que, na nossa situação, mas que não tem quadro cervical nenhum, eu acho que por enquanto é arriscado. Então, é isso. Acho que assim, ainda precisa de um pouco mais de investigar, um pouco mais de pesquisa nessa área para ver quem realmente pode se beneficiar. E qual é a conexão? Qual é a conexão do pescoço com o resto dos sintomas? Eu lembro que tem alguns relatos de casos, que são poucos, mas existem, de pacientes que foram operados por outros motivos. Por exemplo, por cirurgias, grandes traumas, cirurgias de emergência, perfuração intestinal, fraturas, e que depois da anestesia acordaram muito melhor dos sintomas da fadiga crônica. Então, e outros não. Então, assim, tem alguma coisa aí no procedimento cirúrgico que talvez envolva não só o procedimento cirúrgico, mas a anestesia em si, que não está muito clara. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Um bom dia a todos. Espero ter esclarecido alguns pontos obscuros, que são obscuros para muita gente, para a gente também. Tudo de bom para vocês.